né, a dançar e a estar junto aí. Então, a biodança, Wellington, vem sempre essa pergunta, né? O que é a biodança? Né? Biodança é uma extensão das ciências humanas tradicionais. Eu acho que toda a apresentação de hoje de manhã e agora vai mostrando a amplitude da biodança, né? Como o Rolando se integrou, né, com várias teorias, com várias, né, ciências, e para poder construir o sistema da biodança. Então, ela é uma ciência, ela é uma extensão das ciências tradicionais, ela não tem compromisso ideológico e ou religiosos e mágicos. Sempre que nos perguntam o que é biodança, as pessoas ficam imaginando que a gente é um ser do outro planeta ou que não somos, né, científicos. E eu acho que no desenvolver de todo o trabalho, a gente vai sentindo o quanto é científico, o quanto a biodança mexe com assuntos assim, né, importantes, e que essa questão de ser ideológico, religioso e mágico é que nos faz diferente, nos faz nos sentir único, né, e no grupo, né, porque não existe uma ideologia, nem religião, nem uma coisa sobrenatural entre nós. Existe a vivência, a vontade de viver, a possibilidade de tomar consciência, né, do que a gente está necessitando na biodança, né? Então, é isto que nos faz diferente, né? Quando nos perguntam, é isso que nos faz diferente. As bases da biodança, ela usa procedimentos oriundos da integração e das ideias que surgiram de uma infinidade de pensadores, cientistas, sobre o ser humano. Então, hoje a gente viu aí a quantidade né, da onde vem a biodança, né? Eu achei muito legal, assim, eu estava escutando e vendo que, poxa, é história, é antropologia mesmo, né? É uma ciência atrás da outra, né? E é toda uma evolução histórica que a gente tem que ter essa compreensão também para poder entender biodança, né? Então, não é qualquer coisa, não é simplesmente um tipo de ciência, né? É mesmo o que o Rolando diz, é um conhecimento profundo, né, do comportamento humano, né, em geral. Que é composto por filósofos, psicólogos, né, vários cientistas, e eu acho que ele no finalzinho dessa apresentação hoje, né, ficou bem claro dos artistas, né. Eu lembrei que quando estava apresentando ali o final que nos disseram sempre que a gente é artista, né, que a gente está sempre criando. Então e o Rolando, eu acho que ele foi um grande artista nessa construção da biodança. A biodança, a partir do princípio biocêntrico, encontra inspirações e confirmações, portanto, né, teóricas, em uma infinidade de pensadores. Não é uma disciplina alternativa, mas sim uma extensão das ciências humanas. Então, estudando o módulo, né, a gente percebe que efetivamente, né, é uma extensão, porque tem conhecimento de tudo que é ciência. Agora, falando um pouquinho do que influenciou o Rolando e que fundamento ele trouxe para a biodança, né? Sem entrar muito a fundo, né? Mas a psicologia foi um dos grandes pontos assim que o Rolando considerou, né? É porque ele era psicólogo também, né, Mirtes? Então, ele traz, então, o Freud, né, com a investigação das neuroses e mecanismos de defesa,
o conhecimento do ego, superego id. Ele traz o Jung, e o Jung, eu vou falar um pouquinho assim, o Jung, ele é da psicologia analítica, né? É um suíço, trabalhou o inconsciente coletivo e os arquétipos. Uma coisa que eu não sabia, personalidade introvertida e extrovertida. O Jung, depois vou trazer também o Reich, né, que trabalha as couraças e foi o fundador da bioenergética. O Reich, eu gostei muito do Reich, porque o Reich ele era considerado um, um como é que é? Esqueci agora a palavra. Rebelde, né? Porque imagina que naquela época eles eram meio contemporâneos, assim, era o momento que a psicologia estava se desenvolvendo a mil, né? Freud, o grande senhor, e o Reich chega desconstruindo, né? Então ele foi considerado um rebelde e foi preso, morreu na prisão, o Reich, né? E era um ucraniano e ele trouxe a bioenergética e as teorias da função do orgasmo. Imagina, né? Falando função do orgasmo naquela época. A revolução sexual, a psicologia das massas do fascismo. Ele era um psicanalista, ele rompeu com Freud e ele era um cientista natural. Então, esses são alguns das contribuições importantes, né, que trouxeram para o Rolando a construção do modelo teórico. Peguei alguns outros, né, para mostrar a imensidão que é esse conhecimento da biodança, né? O Lacan, através do desenvolvimento da identidade, o Fornari, teoria da linguagem, e outros autores e vertentes que também influenciaram a biodança, que é o Bachelard, o Hillman, o Maturana, que a gente estudou e nem sabe, né? Mas o Maturana, o Varela, o Capra, que estruturaram, então, a criação da biodança, fora todas as outras ciências, né? Gosto muito de falar do Rolando, acho ele uma pessoa, um ser muito iluminado, né? Um ser que viveu a sua época, que questionou e que propôs, né? Então, falar em Rolando é falar na possibilidade de viver, eu acho, né? Então, não dava para não colocar esse belinho aqui. Ele nasceu no Chile, ele foi psicólogo, antropólogo, poeta e pintor. Tinha que ser artista, né? Iniciou o desenvolvimento da biodança em 68 e 73 e ele faleceu aos 85 anos em Santiago do Chile. Um grande, para nós, né? Um grande psicólogo, um grande cientista que contribuiu para a nossa vida. Assim. Segue contribuindo, né? Então, Rolando Toro constrói o modelo teórico da biodança, da teoria do inconsciente vital e do princípio biocêntrico. Eu vou passar a influência da psicologia. Né? A influência da psicologia foi forte, né? Na construção do modelo teórico. E o Rolando, ele fala muito sobre a escala dos instintos, né? Do instinto à consciência, né? Então, eu vou passar agora a palavra para o Wellington, que vai nos falar sobre os instintos. Instinto ou sentimento, desculpa. Instinto ou sentimento. Então, eu vou passar para o Wellington a palavra. Um minutinho. Muita água aberta. Instinto ou sentimentos. Não vai no mental antes? Não.
Hum, ok. Eu trago a teoria dos instintos, né? Onde o Rolando Toro buscou alguns conhecimentos, né? Em várias diretrizes, em várias linhas de conhecimentos sobre os instintos. Eu começo trazendo uma frase do Freud, né? Que o instinto nunca atua como uma fonte impulsiva momentânea, mas sempre como uma força constante, não provida do mundo exterior, mas sim do interior do corpo. É inútil fugir dele. Realmente, não tem como. Daí, Wellington, tu poderia aproximar mais o teu rosto do microfone, porque não se ouve bem o que tu está dizendo. claro. Precisa colocar um fone, né, se tu tiver à mão. Senão é só Meu fone de ouvido estragou, então não tem. Eu só escuto, não consigo falar. Depois vem Freud, né? Segundo Darwin, né? Ele traz o instinto como uma conduta inata, hereditária, que não requer aprendizagem, que se desencadeia frente a estímulos específicos e que a sua finalidade biológica é a adaptação ao meio para a sobrevivência da espécie, né? De acordo com McDougall, né, o instinto é uma disposição psicofísica herdada inata, que determina o indivíduo que perceba certos objetos, né, específicos que o impulsionam a atuar de uma forma precisa frente a eles. Né? Ele propõe que toda conduta, inclusive a conduta social do homem, é explicada em termos de impulsos. Né? Algumas investigações demonstram que a conduta pode ser seriamente influenciada pela aprendizagem e pelos padrões culturais. Depois de algumas pesquisas, né, de alguns etólogos como Witts, Grosch e Ebelsfeld e Lorenz, esclarecem através de uma paciente observação que o instinto possui uma poderosa influência no comportamento, embora a aprendizagem e a experiência modifiquem esses impulsos de diversas maneiras. E trago uma frase de Rolando Toro também, né, com a definição do instinto. O instinto é uma conduta inata, hereditária, que não requer aprendizagem e que se desencadeia frente a estímulos específicos. Sua finalidade biológica é a adaptação ao meio para a sobrevivência da espécie. Né? Esses são alguns pesquisadores, filósofos que Rolando Toro se inspirou para compor, né, o estudo sobre os instintos e tudo mais. E agora eu passo a minha palavra para a Vivi. Vocês estão me escutando aí? Tá me escutando? Só para eu testar esse microfone. Sim, bem Vivi, baixinho, Vivi. Tá escutando? eu estou escutando, não sei. Tá. Baixo. Eu botei esse microfone, eu não sei como é que ele é. Tá. Eu vou passar, deixa eu só carregar a minha tela. Tenta botar mais perto da boca, Vivi, tá um pouquinho baixo. Tá. E agora melhorou? Melhorou. Segura aí. Eu vou falar sobre instinto, tá? Eu vou aprofundar esse tema com vocês. E quando eu comecei a estudar, eu fui descobrindo várias coisas e fui fazendo várias ligações e descobri que eu já
já gostava de algumas coisas que eu aprendi aqui, tá? Eu vou pedir para vocês ligarem a caixa de som, porque eu vou passar 2 vídeos e um é uma entrevista. Então, de repente, pode estar um pouquinho baixinho, tá? Então, eu vou mostrar para vocês 2 pontos de vista do instinto. O primeiro ponto de vista é aquele ponto que está lá no dicionário, que não é o ponto de vista que traz a biodança. Então, eu quero lançar uma pergunta para vocês. É uma narração, tá? Instinto. Narração, Viviane Freitas. Impulso inato que faz com que um ser humano ou qualquer outro animal se mova inconscientemente, buscando sua própria sobrevivência. Instinto de conservação. Impulso natural que leva alguém a agir de maneira inconsciente, sem se pautar pela razão ou inteligência. Faculdade de perceber, de entender algo que independe da razão, intuição. Aptidão inata, tendência que leva alguém a fazer alguma coisa, instinto para o vício. Por instinto, por uma espécie de intuição, sem reflexão, ele agiu por instinto. Etimologia. Origem da palavra instinto, do latim instinctus. E para você, o que é instinto? Essa narração, tá? Isso aqui tudo está no dicionário. Então, se vocês procurarem o significado da palavra instinto no dicionário, nos dicionários de língua portuguesa, vai ser exatamente isso que está escrito. Aí eu fiquei pensando que quando eu pensei na apresentação presencial, eu ia fazer essa pergunta, né? E para vocês, o que é instinto? Eu perguntei isso para os meus colegas de trabalho, perguntei para alguns amigos e muitas das respostas deles foram relacionadas com o que está aqui, que é uma perversão do instinto. O que é essa perversão do instinto? Puritanismo, solidão, ressentimento social, terrorismo, guerras, extremos alimentares, repressão. Falta de motivação, individualismo, capitalismo, discriminação, ódio, violência e medo. Essas características, elas estão lá, né, nos temas de psicologia e biodança. E também tem a visão que o Rolando Toro trouxe sobre o instinto. O instinto maltratado se perverte. Eu escolhi essa foto, fui eu que bati, tá? Ela é uma escultura. Eu tenho 1,60 m, tá? Ela é mais alta do que eu. Ela é o Minotauro. E o Minotauro, dentro da biodança, ela tem muita relação com os instintos. Eu fui descobrir isso depois, durante o trabalho, porque eu adoro essa estátua, eu adoro essa arte. Ela está presente lá do Centro de Biodança em Santa Maria, que é a cidade onde eu moro. O escultor que fez ela foi o Dorli Signor, que está na biodança desde o início, né? Conversei muito sobre ele para montar o trabalho. E um dia eu estava lá e perguntei para ele se eu podia fazer uma entrevista com ele, para trazer um ponto de vista da biodança, né? E para falar sobre um pouquinho sobre essa estátua. Quando eu entrei lá a primeira vez, há 5 anos, foi a primeira obra de arte que eu olhei.
Eu nem pensava em fazer escola, nunca tinha pensado em fazer um Minotauro e a obra já tinha me seduzido pela imposição e postura do Minotauro. Então, eu vou trazer para vocês, foi uma troca de informação bem rápida, tá? Uma conversa que eu tive com o Dorli. Então, para quem não conhece, o Dorli é um professor facilitador de biodança. Ele morou com o Rolando Toro. E foi o próprio Rolando Toro que deu o título para ele, tá? Vou pedir para vocês ligarem bem o alto-falante, porque tem a participação dos passarinhos. Então, o passarinho, ele pia toda hora. Tá? O que o dicionário diz a respeito dos instintos? Né? O que é o instinto? No dicionário, ele faz referência a vícios. A quê? Vícios, intuição. É isso que diz o dicionário. Sim, mas vício é a deturpação. Isso. Mas então como é que diz que é o instinto? Pois é. O instinto em si é uma energia inconsciente que você tem e você realiza tudo o que é próprio para a sua vida. Por exemplo, o animal, ele só tem instinto. E ele busca tudo o que favorece a vida dele. Ele vai buscar comida, vai buscar tudo para o primeiro instinto, que é a sobrevivência. O segundo instinto, que é a propagação da espécie. E depois tem uma infinidade de outros instintos, por exemplo, de luta e fuga. O animal, por exemplo, quando ele vê que o outro é mais forte, ele não enfrenta, ele deita e entrega a jugular, entendeu? E outro animal, ele não faz nada e vai embora, porque os instintos, do ponto de vista natural, eles regulam a vida da pessoa. Eu também gosto do Minotauro. A primeira vez que eu vim aqui foi a primeira estátua que eu olhei. Isso aí, né? Foi a primeira. Eu vim aqui faz 5 anos que eu moro em Santa Maria. Vai fazer 5 anos. Vai fazer 5 anos a primeira vez que eu vim aqui. Você morava onde? Eu morava em Porto Alegre. Eu morava. E aí ela já me chamou a atenção, né? É por causa da criança, né? Não, é por causa do Minotauro mesmo. Não é por causa da criança. Então aí você vê, por exemplo, a atitude da criança, que é quando os instintos de proteção estão no seu lugar. É o Minotauro, que ela está ali, abandonada. Por causa que o instinto, no caso Minotauro, está tudo no lugar. E a criança sente isso. É que nem, por exemplo, um cachorrinho, um cachorro, um animal, mesmo a criança está ali junto. E eles ficam juntos ali, porque o instinto não está alterado. Na verdade, toda a coisa dentro da filosofia da biodança é uma tentativa de restauração dos instintos de vida. Ou, por exemplo, caminhar organicamente. Ele está dentro da natureza da vida. Só que a pessoa tem tanta trava dentro que ela fica amarrada no movimento dela. Então, o movimento, ele faz parte dos instintos de vida, porque se você não se move e fica travado, aí você não vai nem buscar comida para comer, não vai buscar água para beber e tal. Então, todo o movimento e a filosofia da biodança, no fundo mesmo, ela vai querer restaurar os instintos de vida. E o instinto mais forte de todos é o instinto de criação. É o poder criador que
restaura todos os instintos de vida. Se você não conecta com esse instinto maior, que é o instinto que os animais têm. Por exemplo, eu estava falando antes do passarinho que faz o seu ninho, do João de Barro que faz a casa dele, e nós não somos nem capazes de fazer a casa nossa, porque eu fiz aqui, ó, todas essas casas aqui, mas a pessoa ela não cultivou o instinto criador que nós recebemos por natureza. Então, o Dorli, ele falou ali um pouco sobre os instintos, né? Nesse lugar que eu adoro, com essa estátua que eu gosto muito, né? E aí ele traz o que é os instintos e o que a biodança e o Rolando Toro colocou dentro dessa metodologia, né? Que é aquilo que a gente procura todos os dias. Então, para Rolando Toro, né? O que é o instinto ali dentro da biodança, né? A biodança como uma ferramenta de resgate dos instintos. Os instintos têm a função de conservar a vida e permitir o desenvolvimento. Ele é fundamental para criar uma civilização para a vida. Ele é a conexão com a energia cósmica, volta à origem, conectar-se com a energia do orgasmo. É resgatar os instintos cuja função é a conservação da vida, dar às pessoas a oportunidade de comunicação e empatia, lutar contra ideologias e preconceitos, conexão com o poder criador. Reforçar e expressar a identidade e a segurança de si mesmo, desenvolver a consciência da humanidade e o sentido de sacralidade da vida, e aumentar a consciência ética, cuja função é a inteligência do coração. Então, quando a gente faz uma roda de biodança, e a gente faz os exercícios e a gente escuta a consigna, é tudo isso aí que a gente procura, né? A gente procura restabelecer aquele instinto, né? Que se perder, que vai se perdendo com todas essas coisas que vai acontecendo na vida, né? E a gente vai criando e vai se modificando. Eu coloquei um capítulo também aqui, né, sobre o instinto em tempos de pandemia. Nesse tempo que a gente está vivendo aí desde março também, né, eu fui conversando com as pessoas e vi respostas diferentes, tá? Eu percebi que algumas, elas têm aquela visão lá do dicionário, né? Que é uma visão que está na comunidade. E outras pessoas, elas se beneficiaram desse instinto. Né? E a resposta que eu tive foi assim, ó. Algumas me disseram, né, que foi como um reforço da perversão do instinto, tá? Que é acomodação, falta de potencial criador, falta do autoconhecimento e sofrimento. Também tive algumas respostas bem relacionadas à biodança e bem positivas, tá? Que foi o aumento da convivência com a família, uma otimização do tempo, mais tempo para se perceber, uma evolução desse potencial criador e a alegria. Né? Então, muita gente dizia e eu não tinha nada para fazer. Né? Outras pessoas, nessa época de pandemia, elas acabaram ressuscitando esse instinto, principalmente esse do potencial criador, que o Dorli também comentou. Né? Então, eu também me vi aqui, porque nesse período eu descobri uma outra profissão, né? Que eu consegui colocar em prática no meio deste caos que está sendo esta pandemia. E o trabalho específico dentro da biodança para resgate do instinto
é o Minotauro. Quando eu fiz o Minotauro ano passado, eu não fiz um Minotauro, né? Eu fiz, acho que uns 30, porque eu consegui viver exatamente aquilo que a pessoa estava chorando, estava vivendo. Eu me lembro que no sábado eu chorei o sábado inteiro. Cada pessoa que ia lá, eu vivia aquilo ali, né? Então, o Minotauro, ele é o nosso instinto. E o significado do dicionário, né, na história do Minotauro, quando Teseu mata ele mata o instinto. E a biodança trouxe o Minotauro para o resgate do instinto. Então, o projeto Minotauro é muito profundo na conexão com os nossos instintos. Ele é um resgate da energia inconsciente, trabalha a realização, a busca de atender às necessidades básicas para a sobrevivência e compreender a autorregulação. E agora eu vou passar a palavra para a Vitória. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Me escutam? Então, sou Vitória, faço parte da escola do 3º ano já. E vou falar das emoções, começar falando das emoções. Já tô com elas a flor da pele aqui, ó, minha mão tremendo. Eu vou iniciar, vou pedir pro Wellington. Ele já tirou. Vou iniciar, então, a minha apresentação trazendo uma música para vocês. É uma música que ela me lembra muito das minhas vivências em biodança, né? Ela traz, assim, esse sentido de contemplação da vida, do despertar dos potenciais e do resgate da criança interior. Ela se chama Espinho, da Ana Muniz. E a gente convida vocês também a abrirem as câmeras e a gente fazer assim uma roda de ficar se olhando enquanto a Vitória toca. Gratidão, Nath. Uma canção que fale o que não se pode ver e o que não se pode tocar, pode se sentir e expressar. Criança que explora a vida e o universo, como te quero, livre, leve e integral. Gente simples que olha para o coração, respeitando o espaço de vida de cada um dos irmãos. Criança que escuta o vento soprar, faz balancear num cipó da floresta. E eu que cresci dentro de um ventrecido e saí pra conhecer minha amiga, como uma flor sai do seu broto na primavera. Gosto do que é simples e sincero e rezo profundamente para que se queime as impurezas e perdure o amor e a paz. Que meus pensamentos sejam novos e dinâmicos e uma fina luz estreita seja certeira ao falar de amor. Uma luz em espiral encontrei no bosque, me falou que tudo que se encontra no caminho até o espinho é pra aprender comigo mesma. Uma luz em espiral encontrei no bosque, me falou que tudo que se encontra no caminho até o espinho é pra aprender comigo mesma. Então não se lamente por nada e abra sua
as forças da natureza. Aonde você chegou e quem nessa vida te ajudou? As forças da natureza. Quem pode cantar, que cante. Quem pode dançar, que dance. Quem pode falar, que fale de amor. Quem respira, respire profundo aqui nossa mãe terra. Quem pode ver, contemple a selva, seus animais e vegetais. Quem pode pintar, que pinte belas flores e que amem os amores enquanto os humanos estiverem na terra. Gratidão! Gratidão, gente. Espero que possam ter escutado bem. Então, vamos para a apresentação. Vou iniciar fazendo essa pergunta para vocês, né, para a gente refletir. Quando a gente sente fome ou saciedade, ou sentimos emoções básicas como alegria ou medo, você sabe qual parte do cérebro está reagindo? Essa pergunta é mais para vocês refletirem, tá? Que no restante da apresentação eu vou estar falando sobre isso, sobre os estudos de Rolando com relação às emoções. Então, assim, os estudos dele, os estudiosos constataram que existem padrões básicos de respostas emocionais, né? Então, a raiva, a tristeza, a alegria, o amor, são padrões básicos dessas respostas. E, ao mesmo tempo, existe certa complexidade, né, em cada emoção, né? Porque é muito subjetivo de cada um as emoções, né? E elas têm várias dimensões também. Então, a mesma alegria que a gente tem quando a gente encontra alguém que a gente não vê faz muito tempo, ela é diferente da alegria que arranca lágrimas, né? Aquela alegria de emoção, né? Então, muitas das emoções, a gente só vai saber o que a pessoa está sentindo se for falado, né? Porque é muito subjetiva. Então, para o Rolando, a psicologia apresentava um vazio com relação aos estudos das emoções, né? Naquela época, claro. E para ele, os artistas, os poetas expressavam muito melhor, né, esse mundo das emoções do que os psicólogos. Então, eu trouxe uma imagem da Frida para exemplificar para vocês, né? É a obra da Coluna Partida, né? Que, para mim, ela representa uma grande complexidade. Dá para ver que tem lágrimas no rosto dela, né? Uma aflição por ela ter feito inúmeras cirurgias na coluna. Enfim, essa obra traz, então, uma aflição e, ao mesmo tempo, uma força, né? Porque ela está erguida nessa imagem. Então, eu trouxe mais para exemplificar mesmo para vocês. Pode passar. De acordo com os estudiosos, psicólogos da época, as nossas emoções são estruturadas nos primeiros anos de vida, né? Então,
Uma criança que recebe afeto quando nasce, ela vai, nos primeiros anos de vida, ela vai saber expressar muito melhor suas emoções, vai ter uma coerência maior na hora de expressar essas emoções. E uma criança que não recebe amor, ela, se sobreviver, ela tem tendência de ter depressão, problemas psicológicos, né? Então, a estruturação neurológica da identidade depende desse amor que a criança recebe nos primeiros anos, né? E a consciência da identidade permite o desenvolvimento das emoções e sentimentos fortes e coerentes de vínculo afetivo. Pode passar. Então, em uma aula de biodança, quero ver se vocês sabem aí. Qual a principal região do cérebro que é estimulada? Alguém quer responder essa pergunta? Não? Ninguém sabe? Pode passar, então. Se ninguém vai responder, eu falo. Então, aqui temos uma imagem do cérebro humano. A região central desse cérebro é a região límbico-hipotalâmica, essa que está redondinha, bem no meio. E é o cérebro das emoções também, né? Então, essa parte do cérebro é responsável pela fome, saciedade, pelo instinto, né? Pelas emoções básicas. Ela é uma reação automática. Ela reage de forma muito rápida. Então, quando temos alguma emoção, por exemplo, eu vou mergulhar no mar e aí surge um tubarão na minha frente. Meu Deus, né? Eu vou pedir socorro, minha pupila vai dilatar, né? Eu vou ficar branca, vou ficar pálida, né? Então são coisas que a gente não controla, né? Essa região límbica hipotalâmica, ela tem a função também de proteger a gente, né? Ou quando dá outro exemplo, quando a gente vai comer uma comida, essa comida não tá com cheiro muito legal, né? Então a gente sente nojo, e esse instinto ele nos protege de comer algo estragado, né? Então, falando do córtex cerebral, que é essa parte que está em volta, a parte externa, uma massa cinzenta que está na parte externa do nosso cérebro, né? Ele é responsável pelo controle emocional, né? Então, ele reage, ele demora para agir. Ele é a parte do raciocínio que faz a gente pensar, né? Então, ele também inibe ele controla, tem controle emocional, né? Então, por que a gente não fala na parte vivencial de biodança numa aula? Porque a verbalização ativa o córtex cerebral, né? Que é responsável por controlar também essas emoções. E numa aula de biodança, a ideia não é que a gente controle, sim que a gente entre em contato com essas emoções e possa expressar também, né? Então, por isso que a gente não fala. Pode passar. Então, aqui eu trago, conforme os estudiosos, né, existem 3 linguagens utilizadas para descrever os estados emocionais. Temos a linguagem subjetiva, linguagem comportamental e a linguagem funcional. Então, por exemplo, quando eu sinto uma emoção de medo, de terror, a minha linguagem comportamental eu me retiro, né? Eu fujo. E a linguagem funcional é para me proteger, né? Proteção. Quando eu sinto raiva, a linguagem comportamental seria atacar, lutar,
né? E a linguagem funcional, destruição, né? Claro, né, que acredito eu que numa aula de biodança a gente aprende como lidar com essas emoções, né? Então, não necessariamente quando eu sentir raiva de alguém, eu vou lá e vou atacar a pessoa, eu vou destruir algo, né? Acredito que com o tempo a gente vai se melhorando nesses aspectos, né? E se trabalhando nisso. Então, as emoções básicas seriam respostas adaptativas que se encontram em todos os níveis filogenéticos, seja na mosca ou no elefante, né? Então, emoções como luta e fuga, né? Os instintos, a função de ingestão, de alimentação, né? Exploração, existem em todos os animais, né? Que os animais não têm desenvolvido é o córtex cerebral. Então, numa aula de biodança, através da música, dos encontros em grupo, a parte estimulada do cérebro é a região límbico hipotalâmica, que é responsável pelas nossas emoções. Então, agora vou passar a palavra para a Nath, continuar falando das emoções. Gratidão. Olá, pessoal. Então, eu sou a Natália, sou da Escola de Biodança também, estou no primeiro ano de formação. Estava bem tranquila até agora meu coração está palpitando, estou com as emoções à flor da pele também. Mas vamos lá, né? Falar das emoções é isso. Então, eu vou estar aprofundando um pouquinho também o tema das emoções. E eu trouxe, assim, essa imagem, né, dessa nascente, desse rio, muito relacionado com as emoções terem, né, terem essa origem instintiva e surgirem dentro de nós desse lugar que é incontrolável, né, desse lugar que transborda, né, que a gente não tem controle, desse lugar que simplesmente as emoções elas surgem, né, e a gente não tem como parar elas. E uma coisa que é interessante também é que na biodança, né, a gente consegue ao longo do tempo se trabalhando e aprendendo, né, a trabalhar e a expressar as emoções de uma forma orgânica e muito natural. Tem algumas terapias, por exemplo, o psicodrama, né, algumas outras vivências de, né, se tu tá com raiva, tu bate no travesseiro, né, para colocar a água para fora, que na verdade trabalham com as emoções de uma forma de muito artificial, né, e real de descarregar essas emoções naquele momento, e que essas tensões elas vão ser aliviadas por um período curto, né? E na biodança, já pelo contrário, a gente aprende a acessar esse lugar, né, esse sistema límbico hipotalâmico, que é esse núcleo, né, e a partir dali permitir com que essas emoções elas transbordem para o externo, que a gente consiga expressar elas de uma forma orgânica, natural, alinhadas com a realidade do nosso entorno, com aquilo que a gente está sentindo naquele momento. Natália, desculpe, tu tá com mais de algum aparelho ligado? Porque tá dando um pouco de microfonia. Eu tava com a minha caixinha de som. Melhorou? Melhorou. Tá, pode passar, Wellington. Então, as emoções, elas nascem, né? E ao longo do tempo, então, esse rio, ele nasce, né? E ele vai, ao longo do tempo, construindo um caminho, né? E quanto mais ele flui por aquele caminho, mais aquele caminho, ele se aprofunda, né? Então, desde criança, né? Quando a gente nasce, a gente vai se construindo, se estruturando, e esses caminhos internos, eles vão se construindo e criando vínculos profundos, né, para se expressarem e para fluírem, né, para o externo. E tanto para o bem, né, tanto de uma forma que nos faça bem e que nos faça sentir bem com a gente, com o mundo,
mas também de uma forma que pode nos causar sofrimento, né? Então, e a biodança, ela vem justamente nesse sentido de nos auxiliar a criar novos caminhos também, né? Se a gente tem caminhos que não são saudáveis, a biodança nos ajuda a criar caminhos, então, a criar novos caminhos em que as nossas emoções possam fluir, né? Em situações reais de encontro, né? Durante as vivências. Mas, como eu disse, nem sempre, né? As emoções, elas vão encontrar caminhos permeáveis, elas vão encontrar obstáculos. Então, nesses momentos, né, podem acontecer enchentes, pode acontecer que esse rio vai ficar sujo, que esse rio vai ficar lamacento, né? Mas esse Buda no centro, né, eu acho que ele nos traz essa mensagem de que não importa quanto caos que exista, né, o quanto de caos que exista e do quantos obstáculos tenham, né, no nosso interior, no nosso exterior, existe sempre esse núcleo, essa potência de vida criadora que está ali também pronta para desobstruir e abrir os caminhos, né, que eu acho que Shiva né, agora eu vi que alguém falou sobre Shiva, né, ele né, o que abre caminhos, se eu não me engano. Pode passar. E aí, pensando um pouco nisso, né, de obstrução, né, desses caminhos, eu trago um pouco dessa reflexão de que quando a boca cala, o corpo fala, né? Quando as nossas emoções, elas não fluem, não reverberam, né, para o externo, a gente acaba somatizando no corpo de alguma forma, né? Então, os sintomas, eles são essas mensagens do nosso não consciente, esses símbolos que trazem para a gente também mensagens do que pode ser mudado, pode ser melhorado. E aí, nesse sentido, eu até trouxe esse título, porque tem um livro que eu gosto, que é de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Adalberto Barreto, que ele é um psiquiatra, e ele é o criador da terapia comunitária integrativa, e o nome do livro dele é Quando a Boca Cala, os Órgãos Falam, né? Então, ele faz essa associação de cada órgão, cada parte do corpo relacionada com essas emoções contidas, né? E tem muito a ver também com esse padrão víscero-muscular, né? Que a Vitória até comentou antes. Então, as nossas emoções, elas surgem através de todo esse transbordar desses neurotransmissores, hormonal, né? Então, tudo isso afetando o nosso corpo de alguma forma e extravasando. E aí eu trago um pouquinho também da visão do Freud e do Reich. O Freud, ele fala um pouco ele fala assim, né, da nossa estruturação como eu, né? Então, que o ego seriam os impulsos, né? Esse desejo primordial, mas que ao longo da nossa estruturação como ser, como pessoa, a gente vai criando, então, esse superego, né? E o nosso eu, ele vai se estruturando no meio disso, né? Entre esse conflito, né? Do ego e do superego. Então, ele vem para o eu, que é o princípio da realidade, ele vem para fazer essa balança, né? Mas às vezes o superego, que é essa repressão de todas as normas sociais que a gente aprende desde a infância, ela pode se sobrepor, né, no ego, sobre o ego, e causar esse fracasso do eu, que seriam as neuroses que o Freud fala. E o Reich também, né, que esses dois estudiosos, né, foi também quem o Rolando se baseou muito, né, para fazer para construir a biodança. E o Reich também, ele tem esse outro lado em que ele traz toda uma dimensão corporal para o inconsciente, né? Então, o inconsciente no corpo, né, falando das tensões musculares, da repressão dos instintos, das couraças. E aí o Rolando vai um pouco além, né, trazendo tudo isso para realmente construir a proposta de biodança, que é para vivenciar e experienciar essas emoções, né? Resgatando e autorregulando os instintos, né? Corporificando os instintos e as emoções para restaurar eles na nossa vida.
E aí, isso eu achei muito interessante para trazer para vocês, porque linka bem e vai ao encontro daquilo que a Vitória estava falando do sistema límbico hipotalâmico, né, do sorriso falso e do sorriso verdadeiro. Tem um pouco a ver tem bastante a ver com a dissociação, né, que a gente trabalha bastante as dissociações em biodança, né, tem a maratona de movimento humano que trabalha bastante isso. E então o sorriso falso e o sorriso verdadeiro é um tipo de dissociação expressiva, né? Eu não sei se vocês veem ali embaixo, então, né, tem aquela mulher, né, aquele ser ali que está, né, aparecendo os músculos da face, né? Então, o músculo orbicular, que é esse músculo dos olhos, esse músculo ele não é controlado, então, voluntariamente. Então, ele só se contrai involuntariamente. Então, quando a gente sorri com os olhos, a gente não está controlando isso, né? Esse lugar vem lá do sistema límbico hipotalâmico. Então, as crianças ali, elas estão sorrindo, né? E elas estão sorrindo, é um sorriso verdadeiro, né? Porque não é só a boca que sorri, são os olhos, né? Que tem aquela expressão, né? Que não sei se é uma expressão, mas, né? Que é o sorriso da alma, né? E aí, quando a gente sorri, que é o sorriso falso, que daí dá para ver ele do lado, o coringa, né? Que é essa dissociação expressiva. Então, ele tá com um olhar triste, mas ele tá sorrindo. Então, os olhos dele não sorriem, né? Mas o músculo, né? Que é agora essa da esquerda aqui, que é o músculo aqui da bochecha, é um músculo que a gente controla. Então, eu posso fingir que eu tô sorrindo, mas os meus olhos não estão sorrindo. Então, isso é muito lindo, né? Que na biodança a gente vai trabalhando essa integração e essa coerência expressiva também, de ser autêntico, né? Que a gente não aprende, né? A gente vai crescendo e aprendendo que, às vezes, né? Muitos casos, não sempre. Mas que, né? Tem que sorrir em situações sociais e às vezes a gente não tá sorrindo internamente, né? Tá sorrindo só externamente. E aí eu trago essa imagem desse caldeirão para comentar um pouco essa questão das emoções, assim, do quanto expressar as emoções não é se liberar delas ou se esvaziar delas, né? E eu trago a minha experiência pessoal, assim, de que antes da biodança, eu sentia que as emoções, elas eram uma bomba atômica, né? Então, eu tinha que, assim, me esvaziar delas e, né, jogar para fora. E ao longo do tempo, enquanto eu fui fazendo biodança, eu fui percebendo de que as emoções, na verdade, elas estão aqui dentro e elas estão se movendo e elas são esse caldeirão, né, que é essa fogueira que está ali cozinhando e está alquimizando as emoções e elas estão se transformando também ao longo do tempo, né? E eu acho que, no geral, a biodança, ela nos traz isso, né, de alquimizar essas emoções e de permitir com que elas se movam dentro da gente e elas fiquem ali. E na biodança, então, a gente nem estimula e nem reprime o pranto, né? Mas ele acontece muitas vezes, né? É muito comum a gente chorar durante as vivências de biodança, então, né, liberar essas tensões, liberar esse choro. E a biodança, ela tem um olhar muito delicado, assim, muito gentil, né, para o choro, para essa expressão sensível, né, do ser humano. Então, trazendo esse acolhimento, esse continente afetivo, esse abraço fraternal, né, que permite que essas emoções existam e se expressem e encontrem caminhos saudáveis para existir. E aí eu trago essa frase que é um trecho do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que sempre me marcou muito, essa frase que a Clarissa Pinkola Estés escreveu, que é a seguinte: as lágrimas são um rio que nos leva a algum lugar. O choro forma um rio em volta do barco que carrega a vida da alma. As lágrimas erguem seu barco das pedras. Soltam-no do chão seco, carregam-no para um lugar novo, um lugar melhor. E é isso, eu acho que essa imagem nela e essa frase, essa parte desse texto, elas dizem tudo. Pode passar, Wellington.
É para o outro agora. É o outro slide. Isso. Então agora, gente, eu vou apresentar um vídeo para vocês, que é um vídeo muito lindo, que é que é um filme subaquático da dançarina e mergulhadora Julie Gaultier, que ela é francesa. Foi realizado na Itália, em Veneza, numa das piscinas mais fundas do mundo, que ela tem 40 metros. E ela dedicou esse filme a todas as mulheres do mundo, retratando a sua maior dor. A palavra ama, que é o nome do filme, significa mulher do mar em japonês. Se refere às trabalhadoras que coletam pérolas e conchas, sem equipamentos de mergulho, que é uma prática milenar e quase extinta no Japão. As amas compartilham valores como apoio mútuo e o amor pelo oceano. Com o filme, queria dividir essa força das mulheres, disse a Julie. E agora, então, a gente vai passar esse vídeo e eu convido vocês, então, a se puderem aumentar bastante o volume do computador, do aparelho que vocês estiverem usando, para vocês mergulharem, né? E mergulharem nas imagens, mergulharem na música desse vídeo. Pode colocar, Wellington.
Pessoal, agora eu vou convidar vocês para relaxarem, fecharem os olhos, no lugar que vocês estão mesmo. Quem tiver com a perna cruzada, pode descruzar as pernas para ficar mais confortável. Fechar os olhos, colocar a mão no coração. Respirar profundamente. Se conectar com o coração de vocês. E se permitir que essa reflexão ressoe dentro de vocês. O quanto você se permite expressar, sentir, mergulhar nas suas emoções. Podem continuar com os olhos fechados, mantendo essa conexão. E aos poucos vocês podem ir elevando as mãos de vocês para que elas toquem o rosto de vocês de forma muito gentil, carinhosa. E agora vocês vão acariciar o rosto de vocês, sentindo as águas internas, deixando fluir esse rio, mergulhar profundamente nesse rio. Entrega a esse rio, onde ele te leva, como ele é, por onde ele passa. Acaricia essas partes que aguardam o teu olhar, que desejam fluir, existir e te cuidar.
Podem continuar com os olhos fechados, mais um pouquinho, lentamente parando, levando as mãos ao coração, se dando um abraço carinhoso, respirando fundo. Quem quiser se espreguiçar, e quando estiver pronto, lentamente abrindo os olhos. Tão bem, pessoal? Tudo bem? Tudo certo? Que bom, que bom. Então, essa é a nossa apresentação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente agradece vocês terem nos ouvido, nos escutado, terem vivenciado isso com a gente, esse momento que a gente construiu com muito carinho.